Olá, vamos a mais um vídeo da ciência espiritual da criação, número 36, 36º vídeo dessa série, né? Bom, para quem não assistiu nenhum vídeo, aconselho a procurar no meu canal número 1 dessa série, coloca lá o título e coloca número 1, porque a pessoa que vai pegar o metrô andando, aí vai ter dificuldade, né? Em entender. Primeiro nós tivemos o saber vamos dizer, do primário, do fundamental, porque agora eles estão explicando na Gênese Sagrada a coisa mais conte por menores, mais explicadinho, né? Então aí eu já fiz aqui um resumo. Não é bem um resumo, uma explicação mais fácil de entender. E hoje, então, vamos saber estudar o primeiro plano da vida, que eu não vou dar tudo, que é para não ficar muito confuso, tá? Próximo vídeo eu continuo. Então, vamos lá. Lembram que eu cheguei a falar que nós temos planos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, tem o plano da consciência, o início. Então, isso aqui é o início da vida. Outra maneira de falar, né? E eles chamam o primeiro plano da vida, que é o plano igual ao plano fatoral. Primeiro plano da vida é igual ao plano fatoral. Tá? Por que plano fatoral? Porque são os fatores do Criador. Como já expliquei em vídeos passados, né? Ele joga as partículas dele, ou fatores, como queiram, ou as centelhas divinas, e aí começa, e vamos dizer, a principal do amor, partícula do amor, né? Então, o primeiro plano da vida é o plano fatoral, é onde se inicia a vida, o grãozinho de vida. Vou tentar explicar bem devagar. E o primeiro plano da vida, ele é o quê? É sustentado pelos tronos fatorais, que, então eu vou recordar, são 7 tronos, né? Vou colocar aqui. Criados pelo trono maior, que é o nosso Sol, que é o trono das 7 encruzilhadas. E eles denominam, na Umbanda, esses são termos de Umbanda porque o canalizador era ubandista, então foi dado em termos de Umbanda. Então, eles falam,
o trono das 7 encruzilhadas, porque ele fez os 7 tronos. Por que encruzilhadas? Meio estranho, né? Podia dizer só 7 tronos, mas eles denominam 7 encruzilhadas. Então, o primeiro plano da vida, ele é sustentado pelos tronos, 7 tronos fatorais, os quais têm a energia divina do Criador. Ali, os seres vão sendo atraídos pelas ondas vivas. Toda onda, todo fator tem ondas, né? Fator do primeiro trono tem onda, o fator do segundo trono tem ondas, etc, etc, etc. Né? Tudo tem ondas. Então, essa pequenininha partícula do início da vida, desse pequenino fator, são atraídos pelas ondas vivas e os seres vão sendo ligados nessas ondas e vão sendo imantados de magnetismo. Eu vou repetir daqui a pouco. Então, vamos lá. Está aqui. Temos os 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tronos. E aqui eles emitem os fatores. Estão emitindo fatores. E aquela partícula que foi determinada para o início da vida, ele vai sendo atraído, né? Vou botar mais um cerco, porque são muitos. Ó, eles vão sendo atraídos por essas ondas. São ondas vivas. E tudo isso, ó, os 7 tronos, ou 7 divindades, ou 7 logos, ou na Umbanda, os 7 orixás é a mesma coisa. Eles têm inteligência. Cada fator desses que eles emitem, e esse que vai ser imantado, e esse que vai ser imantado, e esse que vai ser imantado, etc., todos eles têm inteligência. Porque tudo isso, e através do Sol, do nosso Sol, veio, só um momento, veio do trono maior, o pai, vamos dizer, o pai desses 7 tronos. Esses são filhos dele. Então, ele tem inteligência. E toda essa inteligência em cada partícula, nos tronos, no trono maior, na galáxia, nos planetas, tudo tem inteligência. Veio de onde? Veio do Pai, Mãe, Criador primordial. Não precisa nem colocar ali. Que emite suas partículas, seus fatores. Por quê? Ou não, vamos falar de outro jeito, os fractais. O que é dele é um fractal. Então, ali os seres vão sendo atraídos pelas ondas vivas e os seres vão sendo ligados nessas ondas e vão sendo imantados de magnetismo, quer dizer, que as ondas, umas têm magnetismo, né? Outras têm outras funções. E aí, aquela coisinha pequenininha que está ali está sendo imantada, né?
o médium num centro espírita, o que ele faz quando ele dá o passe na pessoa que vai lá receber? Energia, são ondas energéticas que o guia dele está transmitindo para ele. O guia está aqui, está transmitindo para ele e ele está transmitindo na pessoa, imantando, né? Para vocês entenderem melhor. Então, sendo imantados de magnetismo, e cada um desses seres gerados possuirá um magnetismo individual, uma qualidade divina e uma natureza pessoal dele mesmo, né? E essa natureza adquirida os direcionará dali em diante, pois a sua qualidade primeira, divina, o influenciará para sempre. Já foi também dito nos vídeos passados sobre a qualidade e a qualificação. Por isso que eu estou dizendo, vai lá anterior e dá uma olhada. Esqueceu, vai lá e procura o vídeo. Então, o que acontece? Eles estão imatando essa pequenina partícula. E depois que adquirir a qualificação, a qualidade, ele vai, com aquele conjunto de coisas, conjunto de partículas, né, que estão trabalhando ali, ele vai adquirir uma coisa dele mesmo. Porque há uma transformação em todas essas ondas, essas energias e esse magnetismo. Para entender melhor, vamos dar um exemplo. Filhos são criados por pais e têm influência deles na educação, na maneira de ser, na herança genética, etc, etc. E tem umas certas atitudes iguais, às vezes, porque ele está ali anos e anos convivendo com aquela pessoa, até as opiniões, às vezes, são iguais ao do pai ou da mãe. E aí, um dia, chega um momento que ele vai se separar dos pais porque vai ter a sua vida própria. Ali, o casal, homem e mulher, eles vão se auto-influenciar. E eles vão sofrer uma modificação devido à convivência de um e outro. E essa modificação já é diferente do papai e da mamãe. Então, cada um deles vai adquirir, o casal vai adquirir uma coisa só deles. Já vão ser diferentes, uma coisa individual. Então, quando chegam lá, vai visitar o papai e a mamãe, alguns até já estão mortos para ir para casa e voltar, porque já não... São diferentes, tem a sua individualidade, tem o seu autopensamento, mudou até os gostos da comida. Eu estou explicando, dando esse exemplo para vocês entenderem aqui, porque houve, né, uma interferência de criação dos 7 tronos, naquela coisinha muito piquititinha. Mas, devido ao recebimento de magnetismo, de ondas eletromagnéticas, etc., etc., então, aquela partículazinha já adquiriu algo dela mesma, naquela individualidade que ela já está tendo. Bom, continuando. Então, nesse primeiro plano fatoral, o que nós chamamos de ser ainda não é um ser, mas é uma partícula pequenininha, já imantada, magnetizada, muito pequenininha.
Nesse plano, os seres ainda são minúsculos. Minúsculas células. Neste plano, os seres são minúsculas células. Ou seja, célula máter. A primeira que vai depois desenvolver futuramente alguma coisa. Não vou falar já ser, alguma coisa. Tá? Então, repetindo, nesse plano, os seres ainda são minúsculas células, ou seja, células máter fecundadas que ainda não têm consciência. No primeiro plano fatoral, não tem consciência de nada. Vou fazer para quem não entendeu, vamos fazer uma comparação, né? Um ovo. O ovo é uma célula, né? Que tem a gema lá dentro, a gema, né? A clara em volta. Aquilo ali é para desenvolver um pinto, que por sinal são tão lindos, bonitos, amarelinhos. E aqui também no Brasil trituram eles vivos. Eu vi um vídeo ontem. Eu pensei que fosse só lá fora, aqui também fazem isso. Porque não interessa, porque esses pintos são machos e não interessa. Só interessa ficar com o pinto que for galinha. Não, porque interessa, nesse caso aí dessas indústrias, interessa o ovo, né? Trituram os bichinhos. Coitados, né? Eles parecem um veludo. Eu já peguei num pintinho lindo, amarelo, né? Ele parece um veludo. E ele acompanha você feito cachorro. Ele acha que a gente é a mãe deles e eles acompanham. Fica feito cachorro. Você vai para lá, ele vai. Aí você vem para cá, ele acompanha. Lindo. Mansinho. Não bica ainda, né? Então, esse ovo, o destino dele é ser um pinto para depois ser um galo, uma galinha. É o caso dessa centelha. Ela já está magnetizada, ela já está prontinha ali para ir para o segundo plano. E esse é o primeiro plano do ovo que está esperando o segundo plano, que é a galinha, né? A galinha. A galinha que vai ficar em cima do ovo para aquecer, para sair o pintinho da casca, tá? Então, isso aqui foi para fazer uma comparação. E eles comparam essa centelha pequenininha com o zigoto, que são os óvulos fecundados por um espermatozoide. Eu prefiro dar o exemplo do ovo. Então, esses minúsculos futuros seres inconscientes, ainda inconscientes, eles não sabem que são vida, que estão vivos, né? Permanecem em repouso dentro desse imenso, esse imensurável oceano energético divino, tudo formado pela energia divina que é em si, quer dizer, em si próprio, em si, os fatores do Criador, ou seja, os 7 tronos, que são os fatores do Criador, ligados ao trono maior, o nosso Sol,
o nosso Sol ligados ao outro lá, não sei onde, até chegar ao Criador, né? Esses fatores, ou vocês se preferirem chamarem de partículas ou centelhas divinas, são o próprio meio gerador da vida, pois ninguém sabe ou ninguém pode revelar onde e como realmente o Criador gera os seres. Mas aparecem. Apenas surgem pequenos pontos luminosos que pulsam intermitentemente, que já são seres que, gerados pelo Criador, são novos seres. E esses pontos luminosos, ou fatores, ou partículas, vão sendo atraídos pelas ondas fatoradas irradiadas pelos divinos tronos fatorais que vão imantando esses pontos de luz com os magnetismos que fluem por meio de suas ondas e vão qualificando-os segundo a qualidade divina de cada um deles. Certo? Então, o que é que a gente entende? Vai surgindo. Então, surgem esses pequenos. Estou lendo para explicar de uma outra maneira, tá? Estou lendo assim, raciocinando. Então, esses fatores pequititinhos, que já é uma vida, mas não tem consciência, eles pulsam, como o Sol. Pulsa, intermitente, quer dizer. Tá, 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 tá. Parecido com aquelas luzes pisca-pisca, né? Imaginem o mouse. O mouse, de vez em quando, ele fica, ó, isso aqui, ó, tá aqui. Agora não fez. Não tá aparecendo aí, que coisa. Porque ele faz isso. Deixa eu ver aqui por baixo, para vocês terem uma ideia, porque tem pessoas que não vão ter essa ideia de como faz. Deixa eu ver se aparece aí. Não aparece, aparece branco. Que coisa. O mouse, de vez em quando, ele fica... Ó, agora apagou. Pronto, agora apagou. Daqui a pouco ele fica mais intenso. E ele fica sozinho. Eu acho que isso é monitoramento, né? Nos notebooks. Vamos ver se ele daqui a pouco fica. Ó, ficou. Ficou, mas não aparece. Ele não aparece. Que coisa. Que pena. Porque se aparecesse, ia dar uma ideia mesmo. Fazendo de conta que é a partícula aí, né? É uma lanterna. Se você apaga e acende a lanterna, ela pisca, né? Tá, 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 tá. Mas ela não apaga. Pois é, o problema é esse, é que a partícula ela não apaga. Por isso que o mouse é que não aparece aí, mas o mouse é que ele está ali vermelho, certo? Ele não apaga. Daqui a pouco ele fica, tá, depois ele sai aquela intensidade daquela luz. Volta de novo, é isso. A partícula, ela é luminosa, ela não apaga, mas ela pulsa, sim, pulsa, sim, ela não apaga, tá? A partícula do Criador,
esse fator do Criador, ele só apaga quando o ser que desencarna, que morre, vira um espírito ovoide por mil motivos. Por mil motivos. Aí, aquela partícula do Criador que está lá não funciona. Ela está completamente apagada, ela não pulsa. Ela está lá, feita uma bolinha lá, né? Mas não pulsa. Bom, então, o número de ondas ou tipos de ondas não é possível descrever. Elas são infinitas. São tantos os tipos de cada uma irradiando uma qualidade divina que nós limitamos falando das 7 ondas vivas que chegam até nós aqui, nesta dimensão humana. Porque tem muito mais. Então, vocês imaginem quantos tronos de Deus, quantos tronos do Criador primordial existem no universo. Se há bilhões de ondas, há bilhões de tronos. E para os umbandistas, bilhões de orixás. Certos umbandistas ficam se fantasiando dos orixás, de Iemanjá, que dão certas denominações aos orixás, né? Deixa eu ver se eu lembro. Paracuxo, para lembrar. Ogum, Oxum, etc. E não precisa nada disso, não é nada disso. Eles são pura luz. Eles são uma energia, né? Que pulsa também, né? E agora, podem espíritos também, seres desencarnados, para dar algumas mensagens e até dizer, eu sou o orixá tal, né? E aí se apresentar como uma figura, para as pessoas entenderem, para as pessoas acreditar. Eu prefiro a verdade, e a verdade é que eles não são assim, né? Então, pode se apresentar assim, mas não são assim. Eu prefiro a verdade. Eu não sou de fantasiar. Na arte, quando a pessoa vai fazer um quadro, ou vai escrever até um livro, ou vai escrever um poema, pode fantasiar à vontade. Mas as coisas do universo, a gente tem que se interessar pela verdade, né? Do que é real realmente. Então, essas ondas que chegam aqui, essas que não é possível descrever, né? São infinitas, etc. Mas são tantos os tipos de cada uma irradiando uma qualidade divina que eles limitaram, né? Eu estou repetindo aqui que eu fiz até um intervalo aí, não deu para anotar. Limitados falando das 7 ondas vivas que chegam até aqui, nesta dimensão humana, né? Essas ondas, elas chegam aqui sem nunca sofrerem uma quebra de continuidade, pois uma onda viva fatoral sai de um trono
e atravessa ou interpenetra os outros 6 planos de vida posteriores, e do último segue para o próximo já em nível celestial. Então vamos lá ver se a gente entende. Então elas vem vindo em continuidade, não há uma quebra, não há uma parada, vamos dizer assim, né? Então, nós temos os outros, como eu já falei, que eu disse, ó, são 7, depois aqui tem outra tabelinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse fator, esse início, ele vai passar por aqui, tá? Ele passa por aqui. Quando chegam aqui, ele vai para o nível celestial, que eu, sinceramente, para o meu entendimento, não dá para entender quando finaliza que vai. Agora veio, é por isso que eu digo, tem alguém que fica perto de mim e vem e transmite na minha mente. Já entendi. Já tinha entendido. Então ele passa por isso tudo. Então finalizou, vamos dizer, finalizou isso tudo. Aí passa por um outro, vamos dizer, por um outro setor, que vai ser o celestial, tá? Para um outro setor. Depois de passar isso tudo aqui. Tá? É isso? E aí, quando acontece isso, o que acontece? Dá a impressão que saiu, né, tudo do Criador, saiu do Criador. Porque ele faz o percurso por meio de muitos planos da vida e retorna ao Criador, fechando um círculo que atravessa toda a criação divina e retorna à sua origem. As ondas que interessa aqui a nossa dimensão, agora eu vou ler aqui no livro. Elas são 7, né? Então, temos primeira onda fatoral, que é a onda congregadora, que é a cristalina. Depois temos a segunda onda fatoral, que é a onda agregadora, que é mineral. E essa onda agregadora corresponde ao amor. Isso eu ainda não tinha entendido, que antes dessa, ela então não é a primeira, né? O que é congregadora? Onda congregadora cristalina. É a primeira onda. Então, aquela coisinha vai passar pela primeira onda fatoral congregadora, que congrega. Pronto, que congrega. Depois vai pela segunda onda fatoral, que é agregadora, e é mineral. Por isso ele diz, nós já fomos mineral. Depois vai pela terceira onda fatoral, que é a onda expansora, que é a vegetal. Nós fomos seres vegetais. Depois nós vamos para a quarta onda fatoral, que é a onda equilibradora, ígnea, é o fogo.
A quinta onda fatoral é a ordenadora, que é do vento, eólica. E vamos passar pela sexta onda fatoral, que é a onda evolucionista, que tem a ver, é a telúrica da Terra. E temos a última, a sétima onda fatoral, que é a onda criacionista, que é a aquática, corresponde à água que cria. Okay? Esse é um conjunto de coisas que vai formando o ser, né? Essas 7 ondas vivas e divinas são as fundamentais, ou seja, o alicerce, pois são as que dão sustentação à gênese divina e chegam até o plano material da vida na dimensão humana. Então, a dimensão material, que é a mineral, vegetal, animal, elemental, depois a humana. Todas as outras que encontramos dentro do espectro vibratório planetário são apenas a fusão de 2 ou mais dessas 7 ondas fatorais vivas e divinas, comprovando-nos a formação fatoral cétupla do nosso planeta. Vou repetir. Todas as outras ondas que são encontradas no espectro vibratório planetário, seja do planeta, é a fusão de 2 ou mais dessas ondas que eu acabei, né, de ler aqui, dessas 7 ondas fatorais vivas, divinas, comprovando-nos a formação fatoral cétupla do nosso planeta. Nesse plano divino, da vida, as ondas fatorais vão atraindo os seres recém-gerados pelo Criador e imantando-os, magnetizando-os com uma qualidade, vão conduzindo-os até alcançarem as dimensões essenciais, cuja sutilíssima energia essencial são resultantes da fusão dos fatores que formam a energia divina que satura o plano fatoral da vida. Quer dizer, são vários, né? Como já foi explicado em outros vídeos, né? Sobre esses 7 tronos, ficam lançando os fatores. E aquele que está sendo gerado está ali, quietinho, vai sendo, né, imantado. O Criador não para de gerar um só instante, sendo que toda a sua criação também obedece a essa multiplicação, pois aqui no universo material nós temos como comprovar isso, observando que o nascimento de estrelas é contínuo. Algumas estrelas morrem, né? Ou explodem. Mas está sempre aparecendo outras. Para que essa geração contínua no plano material, se não servisse para amparar a contínua geração de seres, que acontece ao plano fatoral, ao gerador. Ele faz uma pergunta. Por que essa geração contínua no plano material, se não servisse para amparar a contínua geração de seres que acontece no plano fatoral ou gerador da vida? Isso é uma pergunta. Muitos estudiosos da Gênese creem que o Criador gerou tudo nos primeiros 6 dias e depois repousou. É como está na Bíblia, né? Só um instante aqui que eu... Esse celular agora ficou com problema. Não dá para abrir. Olha só.
Ih, que é isso? Muitos estudiosos da gente pensam que ao sétimo dia, né, o Criador descansou, mas isso não é verdade. Eles dizem, isso não é verdade, porque tanto o universo material está se expandindo, acompanhando a expansão dos sutis planos da vida, como essa expansão obedece à expansão dos universos paralelos localizados nos outros graus magnéticos da escala divina da criação. Nós podemos criar um gráfico esférico e demonstrar os 7 planos da vida, sendo cruzados pelas ondas faturais. E aí fica para a próxima, porque para não complicar. Então, essa historinha que o Criador criou 6 dias e no 7º descansou, é papo furado. Pode ser interpretado porque são 7 tronos que atuam na criação. Então, quando chegou no 7º, não teve o 8º. Certo? Bem, senhores, então espero ter ajudado para quem se interessa, né, por esse estudo e para quem quiser estudar melhor, aí na internet tem o PDF aí desse livro, que é a Gênese Divina de Umbanda, Gênese Divina de Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni, canalizador, médium, que tinha um centro em São Paulo, que já faleceu uns 4 anos, mais ou menos, e que ele foi um dos seres que habitou a antiga Atlântida. Tchau, tudo de bom para vocês.